Se você já quis saber o que ocorre quando um garoto americano vira uma lenda fora da lei tão temida que as autoridades prisionais teriam soldado sua cela, esta é a sua história. Eles o chamavam de Doug, o marginal, por motivos que fariam até criminosos endurecidos saírem do caminho quando ele passava pelo Megasar Shashra, o pátio de San Quentin. De quebrar algemas com as próprias mãos a sobreviver a ataques que teriam matado homens comuns, a reputação de Doug alcançou proporções míticas. Ele estava envolvido em tudo. Ele era um assassino dos Hells Angels. E ele também era um verdadeiro berserker. Com força, ele quebrou as algemas. Assim. A parte mais estranha? Antes de se tornar o executor de Sonny Barger, ele era um campeão de natação no ensino médio que fazia discursos de formatura sobre a importância da leitura. Sonny Barger era o presidente dos Hells Angels, quando tudo começou, do capítulo de Oakland. E ele escreve uma página inteira sobre Doug Orr. Buzzy o chama de o cara mais violento que já conheceu. Siga a jornada dele de garoto de ouro a pesadelo encarnado. Uma jornada tão extrema que, ao morrer, alguns não acreditaram. Então, Doug era um sonho para muitos, e tenho certeza de que também era um pesadelo para muitas outras pessoas. Apertem os cintos, pessoal, porque essa história não vem com itens de segurança. Antes de ser Doug, o valentão, Douglas Flynn Orr Jr. era só mais um garoto em Selma, Califórnia. Douglas, nascido em abril de 1946 em família trabalhadora, parecia destinado à vida suburbana comum. Douglas Flynn Orr Jr. foi o primogênito do casal. Ele veio ao mundo em 22 de abril de 1946 em Fresno, Califórnia. Logo depois, a família mudou-se para Selma, Califórnia. Ele cresceu em uma família tradicional, como no seriado Leave It to Beaver, numa pequena cidade da Califórnia. O jornal local retratava sua infância saudável como um resumo dos melhores momentos de um seriado. Aniversários com os avós eram notícia de capa. Douglas teve uma infância típica de um garoto americano. Suas atividades eram registradas no jornal local, começando com uma festa que seus avós maternos organizaram em homenagem ao seu primeiro aniversário. Competições de natação na escola lhe renderam uma fama modesta. Seu discurso de formatura da 8ª série sobre educação pela leitura revelou seu lado articulado. Mesmo assim, esse garoto estudioso depois faria criminosos temerem nas prisões. Isso aconteceu em novembro de 1959, quando o desastre ocorreu. Orr, de 12 anos, colidiu seu quadriciclo caseiro em um cruzamento. Em 11 de novembro de 1959, Orr, de 12 anos, quebrou as duas pernas quando seu quadriciclo caseiro colidiu com um carro. Isso ocorreu quando Orr não parou no cruzamento das avenidas The Wolf e Conejo, batendo no paralama dianteiro direito do veículo. A roda dianteira direita do carro passou por cima das pernas de Orr, quebrando as duas. Apesar dos médicos salvarem seus membros, algo dentro dele pode ter mudado para sempre. Meses em hospitais podem ter distorcido algo essencial. Outro alerta surgiu quando ele sumiu aos 15 anos sem explicação. Ele fugiu à meia-noite e ficou desaparecido por dias. Embora ele tenha voltado, ainda restam dúvidas sobre esse desaparecimento inexplicado. Em 1962, ele parecia reabilitado e focado em conquistas atléticas. Troféus de natação decoravam suas prateleiras e os professores elogiavam sua disciplina. Colegas de classe admiravam sua história de superação. Enquanto isso, sob a superfície, algo indefinido se formava. Em 1962, aos 16 anos, Orr foi homenageado no banquete da escola e recebeu sua letra atlética por natação. Esta foto capturou Orr, ainda jovem, com 18 anos. No entanto, já havia sinais do que estava por vir. A transformação entre a formatura e 1967 desafia explicações simples. Em 1960, ele concluiu a 8ª série em uma turma de apenas 20 alunos. Orr discursou na formatura sobre a importância da educação pela leitura. Ele surgiu nas fotos de Irving Penn com os emblemas dos Hells Angels e olhar frio. O aluno de honra sumiu completamente. No lugar dele estava um homem descrito por outros como um verdadeiro berserker.
Em algum momento entre 1964 e 1967, Orr passou de um garoto americano certinho para um motoqueiro L-Law e membro do capítulo de Daly City dos Hells Angels. Esta foto integra uma série de 1967 de Irving Penn, mostrando os Hells Angels e Doug, o marginal, ao país. Ex-detentos depois falaram de sua reputação com temor reverente. Ele não era só um anjo. Ele era o que os outros anjos temiam. O garoto da cidade pequena que antes adorava livros, agora preferia ler o terror nos olhos dos homens. A descida de Doug para sua infâmia acelerou com a precisão de uma Harley bem ajustada. Em julho de 1967, sua primeira grande prisão aconteceu durante uma abordagem de trânsito rotineira. O policial verificou o escapamento e o retrovisor dele. Depois encontrou maconha nos bolsos de Doug. Em 27 de julho de 1967, Orr foi parado pela polícia de Los Altos em uma abordagem de trânsito rotineira para verificar o escapamento e o retrovisor da sua motocicleta. Quando o policial consultou o nome dele, foi descoberto um mandado de prisão em aberto contra Orr por uma infração ao Código de Trânsito. Durante a revista, policiais encontraram 2 sacos plásticos com maconha em um dos bolsos de Orr. No entanto, essa infração menor mal sugeria o que viria a seguir. O outono trouxe problemas e acusações criminais crescentes. Em um fim de semana na cadeia de San Mateo, guardas acharam estimulantes durante uma revista para a viagem. Eles também notaram a nova tatuagem dos Hells Angels no peito dele. Ironicamente, esse anúncio ambulante do terror só estava começando. Dezembro de 1967 marcou sua primeira infração violenta registrada publicamente. Ele atacou manifestantes contra a guerra na Universidade Estadual de San José com um taco. Seu companheiro empunhava um cano de metal ao lado. Dadas as conexões militares de muitos anjos, eles viam os manifestantes como inimigos antipatrióticos. Mesmo assim, agredir civis dificilmente é um ato patriótico. No ano seguinte, Doug decidiu que a cadeia não era emocionante o suficiente sem adicionar mordidas de cachorro. No único salão de sinuca topless de Redwood City, um estabelecimento cuja própria existência já levantava questões, o caos irrompeu no estacionamento. Doug acertou um delegado por trás durante a confusão. O policial respondeu apresentando Doug ao seu parceiro peludo. Acontece que os cães policiais não gostam de ataque surpresa contra seus treinadores. Entre golpes de cacetete e o trabalho dental do cão, Doug sofreu uma fratura na mão. Apesar dessa lição dolorosa, ele continuou sendo um aprendiz lento quando se tratava de encontros com a polícia. Janeiro de 1969 foi o mais violento até então. Após uma disputa de trânsito, Doug e outros anjos seguiram o jovem de 21 anos, Earl Hudson, até sua casa. Em 29 de janeiro de 1969, o jovem de 21 anos, Earl Hudson, viu um carro de anjos em um cruzamento. Os anjos fizeram um gesto obsceno para Hudson, que retribuiu do mesmo jeito. Ele então dirigiu até sua casa, esquecendo o incidente até alguns minutos depois. Os anjos os seguiram até sua casa e bateram na porta exigindo entrar. A esposa de Hudson se escondeu tremendo no armário. Enquanto isso, os anjos arrombaram a porta deles com assustadora eficiência. Hudson tentou fugir pulando a cerca dos fundos, mas alguém, provavelmente Doug, atirou nele a queima-roupa com uma espingarda. Hudson correu pela porta dos fundos quando os anjos arrombaram a porta, mas foi pego ao tentar pular uma cerca. Os anjos o levavam de volta para casa quando ele foi baleado pelas costas, a queima-roupa com uma espingarda. Cirurgiões retiraram 47 projéteis do corpo de Hudson. Eles também extraíram sua vesícula biliar e partes de vários órgãos. Surpreendentemente, Hudson sobreviveu para identificar seu agressor. Hudson foi levado para o hospital Irmãos Alexion em estado crítico. Os cirurgiões removeram a vesícula biliar de Hudson e partes do intestino grosso, fígado e estômago. Removeram 47 projéteis do corpo dele. Na economia distorcida da violência ilegal, isso era visto como trabalho mal feito. Doug falhou em silenciar sua vítima para sempre. A polícia invadiu rapidamente 4 locais dos anjos em busca de Doug, o valentão. Eles o encontraram em Menlo Park, aparentemente alheio às acusações de tentativa de assassinato.
Talvez ele acreditasse que sua reputação crescente lhe dava imunidade contra as consequências. Alternativamente, ele simplesmente não tinha imaginação para considerar que sua liberdade poderia acabar. Diante de acusações de tentativa de assassinato, Doug adotou uma estratégia inesperada. Ele alegou inocência por insanidade. Em 14 de fevereiro de 1969, Orr e Santos se declararam inocentes das acusações e uma data para o julgamento foi marcada para 21 de abril. Orr também apresentou uma declaração adicional de inocência por motivo de insanidade. Uma jogada inteligente para alguém cujo trabalho diário envolvia aterrorizar pessoas racionais. Mesmo assim, os tribunais consideraram sua alegação. O sistema judiciário, em sua infinita sabedoria, ordenou avaliações psiquiátricas. 3 médicos diferentes examinaram Doug e, surpreendentemente, não conseguiram chegar a um consenso. O primeiro médico insistiu que ele era realmente insano. Segundo suas anotações, Doug balbuciava sobre um fantasma que me persegue. Ele também disse que o fantasma era seu pai. Além disso, ele afirmou que esse fantasma era seu pai, dando instruções para ele. Em 14 de abril de 1969, o juiz ordenou que o Dr. Fred Bradshaw, um psiquiatra de San José, examinasse Orr para determinar se ele era são. Isso ocorreu porque 3 médicos anteriores não chegaram a um consenso. O Dr. John P. Shaw, do Hospital Estadual Agnew, disse que acreditava que Orr era insano. Ele relatou que Orr continuava falando sobre um fantasma que ficava falando com ele. Ele citou Orr dizendo: "Ele me segue o tempo todo, é meu pai, ele me conta tudo o que faço, ele me mandou me cortar." O segundo psiquiatra não achou evidências de doença mental. Já o Dr. Mervyn Shore, psiquiatra de San José, afirmou não ter encontrado evidências de doença mental. Enquanto isso, o terceiro médico achava que Doug fingia tudo. Diante de opiniões tão conflitantes, o tribunal decidiu apostar na insanidade. Assim começou a breve carreira psiquiátrica de Doug, no Hospital Estadual de Agnew. As paredes da prisão não conseguiram segurar Doug, então as barreiras da ala psiquiátrica tinham ainda menos chance. Em menos de um mês internado, ele orquestrou uma fuga ousada, junto com 7 outros pacientes, serrando as grades da janela. Eles desceram por um cano de escoamento como bombeiros loucos. 5 fugitivos se renderam rapidamente, mas Doug sumiu. O folclore dos Anjos do Inferno traz drama à fuga. Segundo Sonny Barger, uma equipe do clube resgatou Doug da prisão. O boato é esse, foi o que Sonny Barger me contou pessoalmente. O grupo de caras foi lá do clube para o hospital, ou seja lá qual fosse a instalação, eles o tiraram de lá e foi assim que a lenda dele começou. A motivação deles: o hospital marcou eletrochoques para ele. Alguns comentavam sobre possíveis planos de lobotomia. Ele estava em uma ala psiquiátrica e ele estava recebendo tratamentos de choque por ordem judicial e no horizonte falavam sobre uma possível lobotomia. Seja verdade ou exagero, a história aumentou a fama lendária de Doug em seus 3 meses foragido. Sentindo falta do cachorro, a polícia suspeitava que ele invadiu a sociedade protetora para buscar seu pastor alemão branco. Só Doug arriscaria ser recapturado por um cão. Suas prioridades e estado mental eram únicos. Sua liberdade acabou em 10 de outubro de 1969, quando a polícia o pegou devolvendo um carro. Ele tinha um revólver calibre .38 e uma passagem só de ida para Vancouver. Ele foi preso por crime e posse de arma de fogo. Ele voltou para o sistema federal e essa foi a última vez naquela noite que vi Doug vivo. O plano de fuga internacional mostrou que Doug entendia a gravidade da situação, mas percebeu isso 3 meses tarde demais. O tribunal, já cansado das suas travessuras, realizou uma segunda audiência de sanidade e concluiu que ele estava são ao atirar em Hudson. Seu destino foi selado. Após a condenação, recebeu sentenças consecutivas que somavam até 19 anos. Pouco antes de completar 24 anos, Doug entrou nos portões de San Quentin, onde um novo capítulo e seus talentos o aguardavam.
San Quentin recebeu Doug como um velho amigo, já esperando sua chegada em seu labirinto de concreto. Ele rapidamente estabeleceu sua reputação temível. No fim das contas, ele acabou na prisão e lá, junto com outros Hells Angels, Doug construiu uma reputação feroz para o clube. Ao contrário das gangues de rua, as hierarquias das prisões exigiam provas sangrentas de resistência. Doug forneceu essa prova repetidamente. Uma foto do San Quentin News de 1977 mostrou Doug e outros anjos sendo agradecidos. A administração da prisão apreciava o fato de eles organizarem exposições de motos e shows. Por trás dessas atividades inocentes havia acordos mais práticos. Os anjos contrabandeavam itens proibidos durante esses eventos. Além disso, pagavam taxas de negócios a outras gangues da prisão. Embora os anjos do inferno dominassem as ruas, 4 grandes gangues controlavam os pátios das prisões. Doug navegou por esse ecossistema complexo com maestria. Ele formou alianças com a máfia mexicana. Da mesma forma, ele estabeleceu relações de trabalho com a Irmandade Ariana. Mesmo assim, sua reputação superava essas conexões influentes. E, sabe, nós nos tornamos amigos de outras gangues da prisão. Embora os Hells Angels não fossem uma gangue de prisão, eles eram vigiados, né, pelas autoridades da prisão e se tornaram amigos da Aryan Brotherhood. A máfia mexicana e, basicamente tinham influência no pátio por causa de caras como Doug. Ex-detentos mencionavam Doug em sussurros reverentes. Décadas depois, um deles o descreveu como o branco mais durão do pátio. Esse título fez dele um alvo natural. Mesmo assim, os desafiantes normalmente se arrependiam rapidamente de suas decisões. Em um incidente lendário, membros da Black Guerrilla Family o atacaram ao mesmo tempo e arrancaram um pedaço do músculo da panturrilha dele, do tamanho de uma bola de beisebol. Doug sobreviveu sem buscar vingança. Em vez disso, ele deixou o incidente amplificar sua crescente mitologia. Em pouco tempo, sua reputação foi além dos incidentes comprovados. Durante uma liberação temporária, Doug foi a um evento de motocicletas em Sturgis, Dakota do Sul. Recém-liberto da prisão e exibindo o que testemunhas chamaram de postura de presidiário, ele impunha respeito extraordinário. As pessoas saíam do caminho enquanto ele andava pela rua principal, que se abria como o Mar Vermelho, notou um espectador admirado. Mas de qualquer forma, Doug apareceu lá e ele tinha acabado de sair da prisão. Era o começo dos anos 80 e, sabe, Doug andava pelo meio da rua em Sturgis procurando fora da lei. A rua se abria como o Mar Vermelho, por assim dizer. A influência de Doug aumentou, embora sua psicologia seguisse um mistério para os demais. Sua violência chocante contrastava com sua inteligência estratégica. Enquanto muitos o temiam, outros buscavam sua proteção. Em todo o sistema prisional, seu nome virou sinônimo de ferocidade incomparável. A população endurecida de San Quentin incluía assassinos, estupradores e criminosos profissionais. De alguma forma, entre esses predadores, Doug se estabeleceu como a maior ameaça. Seu método combinava intimidação calculada com explosões imprevisíveis de força. Entre esses extremos, ele criou uma persona que sobreviveria à sua existência física. Em 1985, Doug já estava em liberdade condicional e estabelecido em Oakland. Sua nova residência ficava bem em frente à casa de Sonny Barger. Além disso, ele se transferiu de Daly City para o capítulo de Oakland. Essa mudança o posicionou no centro do poder do clube. A liberdade foi breve para um homem como Doug. O FBI iniciou a Operação Rough Rider. Na época, a Operação Nacional mirava o tráfico dos Hells Angels. Prisões de 125 pessoas paralisaram as atividades do clube na América. Ao invadirem a casa de Doug, as autoridades encontraram uma arma em seu caminhão, levando em conta seu histórico criminal. Essa descoberta garantiu seu retorno à prisão. O juiz federal o sentenciou a 6 anos. Doug foi para a penitenciária dos Estados Unidos em Lewisburg, na Pensilvânia. Atrás dessas paredes, antigos hábitos voltaram com consequências fatais.
Segundo George Christie, Doug tornou-se viciado em heroína, comum entre presos de longa data. Você sabe o que aconteceu depois disso, criou uma grande polêmica no clube. Você sabe, Doug, acho que vou descrever. Você sabe, Doug tinha um vício, se é que posso dizer assim, e alguns dos caras também tinham. Eles não deveriam, não era permitido usar heroína ou agulhas. Mas você sabe, os caras na prisão faziam basicamente o que queriam, e especialmente um cara como Doug. Como é que você vai dizer para Doug o que fazer? Ele ia fazer o que quisesse. Quem ousaria confrontar Doug sobre violações de regras? Em 26 de junho de 1986, a lenda terminou de forma nada cerimoniosa em uma cela de prisão. Doug teve uma overdose sozinho, sem testemunhas ou ajuda. Não houve conspirações, nem planos de assassinato. Em vez disso, o homem que aterrorizou os criminosos mais perigosos da Califórnia morreu por veneno auto-administrado. Mas Doug morrer sozinho em sua cela de prisão não teve nada de suspeito. Nunca sentimos, que foi uma armação ou uma dose fatal ou algo assim. Então isso abriu as portas para uma grande polêmica. A notícia da morte dele gerou um debate acalorado dentro da organização Hells Angels. A ala que seguia as regras era contra dar a ele um funeral adequado, citando sua violação das regras do clube contra a heroína. No entanto, outros argumentaram que suas contribuições superavam suas transgressões. Havia uma facção rigorosa no clube, caras que seguiam as regras e não queriam que Doug tivesse o funeral dos Hells Angels. O humor circulava junto com o luto durante essas discussões. Alguns brincavam que os membros aprovaram o funeral dele porque temiam que Doug não estivesse realmente morto. Talvez eles temessem que ele pudesse voltar buscando vingança contra aqueles que lhe negaram o devido respeito. E havia um grande grupo que queria que Doug tivesse o funeral e não se importava com o que aconteceu ou como ele morreu. E no fim das contas, Doug teve seu funeral. Talvez porque se Doug realmente não estivesse morto, talvez houvesse pessoas com medo de ir contra ele. Eu não sei, era meio que uma piada no clube. Em 7 de agosto de 1986, Doug foi sepultado no cemitério Evergreen de Oakland. Em vez de se juntar à população geral, ele recebeu um espaço em uma área reservada para anjos caídos. Com apenas 40 anos, sua lenda já havia superado sua vida. Rumores persistiram muito tempo após seu enterro. Alguns acreditavam que as autoridades federais haviam forjado sua morte. Essas teorias da conspiração diziam que ele estava trancado em uma cela no Colorado com a porta soldada. Histórias tão fantásticas revelavam mais o impacto psicológico de Doug do que qualquer realidade. Christie resumiu perfeitamente o legado de Doug. Então, Doug foi um sonho para muitos e tenho certeza de que também foi um pesadelo para muitas outras pessoas. O campeão de natação da pequena cidade havia completado sua transformação em um ícone fora da lei. Seu nome ecoaria pelo folclore criminoso por décadas.